Sabe quando a gente se depara com um desafio que parece simplesmente impossível de vencer? Pois é, hoje vamos mergulhar numa estratégia surpreendente que conecta 4 textos bíblicos diferentes para revelar um padrão muito poderoso. Um padrão que se baseia em 3 coisas: fé, palavras e ação. Vamos ver como essa sabedoria antiga pode, de repente, fazer muito sentido hoje. Todo mundo passa por momentos em que os problemas parecem gigantes, intransponíveis, e o futuro fica totalmente incerto. Numa hora dessas, de uma crise que parece que vai engolir a gente, qual é a resposta certa? Por onde é que se começa quando parece que não tem mais para onde correr? Olha, a resposta talvez esteja numa história bem antiga, lá do livro de 2 Crônicas. É a história do rei Josafá, um líder que se viu de frente com o que parecia ser o fim de tudo. A crise dele vai ser o nosso guia, o nosso mapa, para entender essa estratégia de vitória. Mas para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa sentir o peso do problema. E não era um probleminha qualquer, não. Era uma crise que ameaçava a própria existência de uma nação inteira. A notícia chegou assim, de repente. Um exército enorme está vindo na sua direção. A ameaça não era só grande, era iminente, estava batendo na porta. Dá para imaginar o pânico, né? Aquele sentimento de caos se espalhando por todo o reino de Judá. E é exatamente aqui que a história tem o seu ponto de virada. A primeira reação de Josafá foi medo, claro, supernatural. Mas a segunda reação dele, essa foi uma decisão consciente. Em vez de se entregar ao pânico ou sair juntando as tropas na loucura, ele decidiu parar e consultar o Senhor. Essa escolha inicial mudou todo o destino da história. Essa decisão do Josafá nos leva direto para o primeiro pilar da vitória. A estratégia dele não começou no campo de batalha, com espadas e escudos, começou com um poderoso ato de fé. E a fé do Josafá foi algo muito bem estruturado, sabe? A oração que ele fez em público não foi um pedido desesperado e sem rumo. Foi uma declaração de fé com base, com fundamento. Ele reconheceu o poder divino, trouxe à memória as promessas do passado e confessou a total incapacidade deles. E essa frase, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Mas espera aí, de onde é que vem uma fé dessas? O livro de Romanos dá uma pista. A fé de Josafá não surgiu do vácuo, não brotou do chão. Ela foi construída sobre o que ele já conhecia, sobre as histórias e promessas que ele tinha ouvido. A fé, então, é uma resposta a uma mensagem que foi ouvida e, claro, aceita. O ponto crucial aqui é o seguinte: a fé de Josafá mudou o foco da confiança. A confiança não estava mais no exército dele ou na sua própria sabedoria, mas foi colocada inteiramente na força divina. E é exatamente esse sentimento que a gente vê sendo celebrado mais tarde, lá no Salmo 21. Mas só ter fé, guardada no peito, não era o suficiente. Ela precisava ser colocada para fora, ser verbalizada. E isso nos leva direto para o nosso segundo pilar: o poder das palavras. E aqui a gente vê 2 formas bem claras de colocar a fé em palavras. De um lado, para dentro, falando com Deus, eles usaram palavras de louvor, um coro cantando sobre a bondade e o amor de Deus. Do outro lado, para fora, para os outros, a fé se espalha pela proclamação, como Romanos destaca. E o Josafá? Ele fez as 2 coisas, orou em público e mandou o povo louvar. A gente sabe que palavras podem ser vazias, né? O livro de Provérbios mesmo nos lembra disso. Muita gente fala da boca para fora. O que fez as palavras de Josafá e do povo dele serem tão poderosas foi a autenticidade, a base sólida naquela fé genuína que a gente acabou de ver. Eram palavras com peso, não eram só som. Ok, então temos a fé e as palavras como base. Mas para a vitória acontecer, faltava mais um passo. A estratégia só fica completa com o terceiro pilar. A fé que fala também precisa agir. E aqui a gente vê como a fé virou um plano de ação concreto, na prática. Josafá não ficou só orando lá no palácio. Ele tomou atitudes bem decisivas. Proclamou um jejum nacional, reuniu o povo, nomeou um coro como sua principal arma e, no ato mais surpreendente de todos, marchou em direção ao perigo. E de novo, o Provérbios nos dá um contraste perfeito. A falta de ação, a passividade diante de um desafio, é receita para o fracasso. Josafá entendeu que a fé exigia uma atitude, mesmo que essa atitude parecesse completamente ilógica para qualquer general da época. Ele, digamos assim, arou a terra na hora certa. Certo. Então, qual foi o resultado dessa estratégia de 3 pilares? Uma fé inabalável, palavras poderosas e uma ação corajosa. 0. Esse foi o número de soldados que o exército de Judá teve que enfrentar. Eles não lutaram uma única batalha. A vitória foi conquistada antes mesmo que eles chegassem no campo de batalha.
O texto bíblico mostra uma relação de causa e efeito bem clara aqui. No exato momento em que o coro começou a cantar, que era o ponto máximo da ação baseada na fé deles, a intervenção divina começou. O exército inimigo entrou em confusão, um se virou contra o outro e eles simplesmente se aniquilaram. A vitória foi absoluta. Tão absoluta que o povo levou 3 dias só para recolher os despojos deixados para trás. E o lugar ganhou até um nome novo, Vale de Beracá, que significa Vale do Louvor, para imortalizar a estratégia que deu a vitória a eles. O Salmo 21 parece que foi escrito para esse momento. Ele não celebra a inteligência do rei ou a força do exército. É um hino de alegria que dá toda a glória da vitória à força divina. É tipo a trilha sonora perfeita para o final da história de Josafá. No fim das contas, o que a gente vê surgir aqui é um modelo coeso, muito poderoso. A fé é o alicerce, o chão firme. As palavras dão voz a essa fé. E a ação bota tudo em movimento. Nenhum pilar funciona sozinho. Eles se apoiam e se fortalecem o tempo todo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Diante das nossas próprias crises, essa estrutura de 3 partes pode ser um verdadeiro roteiro. Mas a pergunta que fica é, entre fé, palavras e ação, onde é que a verdadeira força começa? Onde está a faísca inicial? A resposta para isso talvez defina o resultado das nossas próprias batalhas.